Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez, se inscreva, ative as notificações. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema reviravolta. Você já passou por alguma ou algumas reviravoltas na sua vida? As coisas estavam indo tudo nos conformes, tudo programadinho, e de repente está uma maquinada, uma mudança súbita, e você fica assim, tendo que se adaptar a uma nova história. Às vezes são quinadas boas, são reviravoltas boas, né? Às vezes é um novo emprego, uma promoção, às vezes é um casamento, são filhos, mas a gente tem que se adaptar, porque em toda mudança tem ganhos e tem perdas, né? Mas em muitas dessas mudanças, os ganhos superam em muitos as perdas. Por exemplo, o rapaz casa, ele já não tem mais a comidinha quentinha da mamãe, não pode chocar bola todo dia, os filhos vêm, né? E daí a gente tem que se adaptar a uma rotina que é ditada de certa forma pelos filhos, né? Muitas vezes, muitas noites mal dormidas, gripes, resfriados, mas a emoção de ter um parceiro de caminhada, de um casamento, a emoção de ter um filho no colo, de ter aquele filho é tão grande, supera em muito aquilo que a gente tem que fazer para se adaptar a essa nova história. Então, sempre, né, que a gente tem um ganho, a gente pode ter uma perda por trás. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 8, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão, o papai do Isaac, né, um grande banquete. Olha só, Isaac, um certo dia ele foi desmamado. Ele perdeu o colinho da mãe, perdeu o leitinho, mas ele ganhou o churrasquinho. Eu acho isso muito interessante. São ganhos que a gente tem, mas sempre tem uma perda na história. Mas existem perdas muito difíceis de superar, perdas difíceis de se adaptar, reviravoltas que a vida às vezes apresenta. Às vezes é a perda de um familiar, é a perda de um emprego, que você estava tão feliz nele. Às vezes é a perda de um cônjuge pelo divórcio. Eu tenho uma amiga que seu esposo saiu de casa depois de muitos anos de casamento, e ela ficou desconsolada, paralisada durante mais de ano. Ela não conseguia se adaptar àquela história, não dormia, ela estava numa situação tão difícil, até que um dia Deus ministrou o coração dela, através daquela palavra da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ela então entendeu que ela estava virando uma estátua de sal, estava intragável, as conversas dela, o jeito dela agir, que ela tinha que mudar. E Deus trabalhou no coração dela, trazendo cura emocional. Hoje ela dorme bem, é feliz, construiu uma nova história. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus da segunda chance, é um Deus que nos ajuda nos intempéries, nas reviravoltas, tanto nas boas quanto nas más, nas difíceis de superar. E aqui eu gostaria de pensar com vocês na história de um personagem da Bíblia, o Efraim. Efraim, ele nasceu numa família extraordinária. Ele era descendente, né, dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele era filho de José. José, aquele homem, né, que deixou uma história para a gente extraordinária, um homem temente a Deus, um homem digno, um homem que por meio dele Deus ministrou a abundância no Egito e nos países, e muita gente, milhares de pessoas não morreram de fome por a sua atuação. Então ele cresceu nesse ambiente com o pai herói, com os avós, né, patriarcas, herdeiros de uma promessa de Deus. E inclusive quando ele é abençoado pelo seu avô Jacó, Jacó
dá a bênção para ele, a bênção de primogênito, mesmo ele não sendo primogênito. Então, aquele rapaz cresceu com uma história muito interessante, né? Com muita fartura. Mas aconteceu um problema com Efraim, uma reviravolta na vida dele. Lá em 1 Crônicas, capítulo 7, de 20 em diante, fala sobre os seus descendentes e conta que ele teve 2 filhos, o Ézer e Eleade. Quanta esperança que ele tinha com esses filhos. Ézer significa tesouro, Eleade significa Deus testifica. Quanta esperança que ele tinha com esses filhos. Mas esses filhos foram mortos pelos homens de Gade, naturais da terra. Sabe por quê? Porque esses 2 filhos de Efraim desceram para roubar o gado do povo de Gade. Efraim ficou tão desconsolado. Versículo 22 fala que por muitos dias Efraim chorou e os seus irmãos vieram para consolar. Ele não tinha consolo, ele estava angustiado, ele estava envergonhado. Aquele sentimento de culpa, né, de dor que pode ter invadido o coração de Efraim. Aonde que eu falhei? Aonde que eu falhei? Já aconteceu com você alguma vez? Uma reviravolta, as coisas foram diferentes do que você sonhou. Ele teve aqueles filhos, ele falou, é um tesouro. Deus está testificando, né? A presença de Deus na nossa vida. Mas ele perde a esperança. Ele perde a esperança de tal forma que a palavra diz que ele coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um outro filho. Sabe o nome que ele deu para esse filho? Ele tem o nome de Berias. Sabe o que significa? Desgraça. E aqui explica na palavra, porque as coisas iam mal na sua casa. Ele estava tão angustiado que Deus dá um outro filho para ele. E ele fala, mais um filho às vezes para me trazer desgosto, para me trazer vergonha. Aquele coração amargo, aquele sentimento, aquele choro, impediu de ver naquele filho que Deus estava dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, uma bênção. Às vezes, né, Deus tem nos dado tantas bênçãos e a gente fica apegado às perdas do passado e a gente não enxerga a chance que Deus está nos dando com aquilo que a gente tem. Olha só, um outro filho Deus deu para ele. E ele marca o filho com um nome horrível, né? Desgraça. Já pensou ter esse nome? Desgraça. Você crescer vendo que você chegou numa hora errada, que você não foi valorizado pelos teus pais, que você representa perdas de coisa ruim para o teu pai. Que coisa horrível, né? Outra coisa que Efraim não enxerga, lá em 1 Crônicas, né, 7, versículo 24, fala que ele teve uma filha chamada Seerá, uma construtora de cidades. Aqui fala que ela edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Seerá, uma mulher empreendedora. Ela constrói cidades, construtora de cidades, e as cidades que eram importantes na antiguidade, acredita-se que era a rota comercial, que eram cidades muito significativas naquela época para a economia. Mas quantas vezes nós também fazemos isso? Se a gente não cuidar, essas derrotas impedem que a gente enxergue uma esperança, um futuro. E as derrotas podem afetar minha vida, pode afetar minha saúde, pode afetar meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, até com Deus. Pode afetar o meu destino, o meu futuro. Como eu tenho que cuidar para não ficar amargurado, que às vezes pessoas amarguradas vai descontando no outro, assim como Efraim descontou no filho, né? No filho, o nome que ele deu para Berias, né? Descontou nos filhos aquela mágoa, aquele fracasso, aquele sentimento dele, né? Que coisa triste. Mas Berias, depois a gente vê, ele não trouxe desgraça, ele trouxe bênção, ele trouxe coisas maravilhosas. Ele, olha só,
ele deveria ser um motivo, na realidade, de orgulho, de segunda chance para Efraim. Diz que esse Perias, ele foi, depois, mais tarde, ele teve um filho, né? E esse filho teve outro filho, até que chegou a Num, que foi pai de Josué. Josué, que ajudou Moisés na libertação do povo do Egito. E depois, quando Moisés morreu, ele que foi o guerreiro junto com o povo para conquistar Canaã, um conquistador de Canaã, um instrumento nas mãos de Deus, um homem que foi bênção. Então a gente vê que nada como um dia após o outro, que a gente tem que considerar o passado, sim, como aprendizado de vida. Eu devo dar uma orientação para o meu novo filho, no caso Perias, que ele tem esse nome. Eu devo valorizar o que minha filha está fazendo, eu devo prosseguir. O meu para-brisa tem que ser maior do que o meu retrovisor. A gente tem que olhar para o passado para aprender, para nos localizarmos, mas nós temos que pensar no nosso futuro. E a gente tem que ir para frente, porque nada como um dia após o outro. Porque nós estamos diante de um Deus do impossível, um Deus que pode trazer uma reviravolta na nossa história. Como Deus pode fazer algo novo como ele fez. Ele tinha perdido 2 filhos e Deus dá Berias para ele, que traz bênção. Deus traz Será, uma mulher empreendedora para Efraim. Mas o nosso filho também, eu não sei se você às vezes sofre com filhos rebeldes, com lutas familiares, mas ele pode ser transformado aqui e agora por Deus. Nós temos que crer, nós temos que clamar. Eu estava lendo a história de um pastor norte-americano, chamado Jim Cymbala. Esse homem era pastor de uma grande igreja, mas a sua filha ficou muito rebelde, ela começou a se afastar de Deus e ela começou com uma vida dissoluta e ela sai de casa e ela está numa vida doida lá fora. E um dia esse pastor foi numa reunião de oração, de vigília, mas ele estava no coração tão desconsolado e eles iam orar pelos membros da igreja. E uma das mulheres que estava lá fala assim: vamos nos juntar, vamos unir nossas mãos, vamos orar pela sua filha, pastor, vamos levantar um clamor pela sua filha. E naquela madrugada, eles levantaram um clamor a Deus, pedindo que aquela menina, onde ela estivesse, fosse transformada pelo Espírito Santo de Deus. Depois de alguns dias, toca a campainha e eles vão atender e era a sua filha. A sua filha em prantos, chorando: pai, o que aconteceu na madrugada do dia tal? Porque naquela madrugada aconteceu algo no meu coração, uma coisa terrível. Eu comecei a ser quebrantada pelo Espírito Santo e do nada eu comecei a chorar e eu quero voltar para Deus. Naquele momento que eles estavam orando, exatamente naquele momento, Deus efetuou uma obra tremenda, extraordinária na vida, uma reviravolta na vida daquela jovem. E hoje ela é serva do Senhor, casada com um pastor de origem cubana. Esse é o nosso Deus, por isso que nós temos, a exemplo de Paulo, pensar como está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que a gente possa fazer isso. Eu não sei como é que está a sua vida, mas que se teve uma reviravolta que perturbou você, a sua história, a sua família, mas pensa num Deus que não se esquece de você, que está com você e que pode fazer com que essa reviravolta se volte a seu favor, que coisas novas possam acontecer na tua vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus que faz o novo brotar no nosso coração, na nossa história, que a gente possa crer, possa buscá-lo, possa entregar a nossa vida e a nossa família nas mãos dele e que Deus promova boas reviravoltas na sua vida, em nome de Jesus.